Você já ouviu falar em síndrome de Tourette? Isso mesmo, síndrome de Tourette. Bom, a síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais, que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância. 80% dos casos, minha gente, os tiques motores são a manifestação inicial dessa síndrome. Mas, para entender melhor sobre esse assunto, eu e você recebemos aqui com muito carinho, ele que já veio aqui, cada vez que ele vem aqui, é uma aula que a gente recebe. O nosso médico psiquiatra, o doutor Cássio Watanabe Sanches. Doutor, aliás, Cássio Sanches Watanabe. Bom dia, doutor, entra! Bom dia! Que maravilha, que Deus abençoe. Eu inverti o nome, mas é Cássio Sanches Watanabe. Que maravilha. Isso. Doutor, Tourette, foi um francesinho que descobriu, doutor? Exatamente, 1886, se eu não me engano. 86. É. O que ele descobriu? Porque Tourette, o síndrome de Tourette, são os tiques, né? Os tiques que a gente tem, doutor, que a pessoa tem? A gente não pode generalizar, não são os tiques de modo geral, tá? Mas são tiques motores e vocais, como você mesmo relatou, que vão se agravando com o tempo. Isso ele inicia dos 4 aos 6 anos de idade, tá? E aí, podendo chegar até a fase adulta. Entendi. Metade a 2/3 dos casos, eles remitem quando chega na adolescência e na fase adulta. Mas eles podem continuar e vão prejudicando a pessoa. Eu sei que você está em casa aí preparando o seu almoço, então continue na sua atividade, deixa a TV ligada, dá aquela paradinha também aí para você acompanhar, porque o assunto é sério e muita gente sofre disso, inclusive preconceito, bullying, e informação é tudo de bom, porque quando a gente conhece, a gente respeita também. Doutor, por favor, vamos sentar. O doutor Cássio já está aqui, gente. O assunto de hoje é síndrome de Tourette, né? Uma síndrome descoberta aí por um médico francês. Ele era médico, psiquiatra, doutor? O que ele é? Ele era médico. É médico, né? E descobriu isso. Então, doutor, até tem uma música aí, tique nervoso, né? São essas situações. A gente viu no início, é mais na infância que se manifesta, doutor? Ele tem que ser, para a gente chamar de síndrome de Tourette, ele inicia na infância. Ele inicia antes dos 18 anos, mas em geral ele se inicia entre os 4 e os 6 anos. Então a pessoa começa com alguns tiques motores, franzir a testa, piscar os olhos. É involuntário. É involuntário. Mexer a boca, torcer o pescoço. Emitir algum som. Emite algum som sem sentido, sem contexto. Ok. Né? E com o tempo isso pode se agravando. Então esses são os tiques simples, né? Esses movimentos mais simples e podem evoluir para movimentos mais complexos, né? Inclusive, além de torcer, mexe o braço, mexe o corpo, né? Geralmente mais expressão facial, mas ele pode se agravar. E esses tiques vocais também. Então, não só de emitir sons, mas como às vezes fala palavras de baixo calão, e isso tudo de forma involuntária. É uma vontade, na verdade, que vem na pessoa, irresistível, e ela acaba lançando essa vocalização, às vezes de palavrão, de coisas obscenas. Isso tende a aumentar, doutor? A frequência tende a aumentar de acordo com a idade, com a evolução da situação, doutor? Na verdade, tende a remitir, a diminuir. Né? Então começa na infância, né? Ou ele vai aumentando, né? Mas de metade dessa população que tem esse quadro, né? A 2/3 ele vai remitir. Chega na adolescência e idade adulta, remite esse quadro. Mas de vez? De vez. Eu fico imaginando, doutor, se a pessoa tem esses tiques, esses movimentos e na sala de aula, como é que é a convivência? Porque essa pessoa tem que ter uma vida social. E aí vai chamar atenção, mesmo que emite um som, tá lá, ou seja, está fazendo um som, né? Eu não quero imitar aqui para não diminuir, mas assim, como é que é a convivência dessa criança junto com outras crianças? Olha, esse assunto que você abordou é muito interessante. Existe até um filme chamado Primeira Classe. Né? A gente indica, né? É interessante que é um filme, a história de uma criança que tem, né, doutor? Uma criança que primeira, tem... Como é que é? Primeiro da classe. O primeiro da classe. Depois do programa, hoje à noite, você pode digitar lá no YouTube, lá tem lá disponível o primeiro da classe. Primeiro da classe. Que Na verdade, é a história de um garoto. De um garoto. Que tem esse quadro, né? A transtorno de Tourette. É uma história real. Real. Né? Aliás, real deve ser a história
história de diversas pessoas que têm o Eu quadro. assisti o filme e daí, doutor, eu assisti em quem foi baseado esse filme, que hoje é um adulto, ele é professor, etc., mas sofreu muito, né? Muito bullying, preconceito, inclusive da própria família, né? Os pais não têm essa informação e acha que aquela situação seria para irritar os pais, para provocar os pais. Ou ele quer chamar atenção, Chamar atenção, até porque também esse quadro também está associado com quadro de TDAH e quadro de toque. Então, essa hiperatividade da criança, junto com os tipos pode vir motores associado vocais, com um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Um toque, né? São associados também, entendeu? Então, os pais podem identificar, os professores podem identificar que eles estão, digamos assim, querendo brincar, caçoar do professor, da família, né? E até que percebe-se que essa situação gera sofrimento. E é o grande diferencial da síndrome de Tourette, que é diferente do tique, porque ele gera sofrimento. A pessoa não consegue, ela vai tentando segurar aquela situação até, de repente, que solta. Geralmente é aquele aluno, doutor, assim, que está cansado de sofrer esses preconceitos, discriminação, enfim, é aquele que senta lá é o último da classe? É o último da classe. Ele vai se isolando, né? A tendência é isolamento, justamente por essa questão do sofrimento do bullying, sofrimento de chacota, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A escola tem que estar atenta, a família tem que estar atenta para que leve essa informação, tanto para o aluno, quanto, né, para os colegas, para a própria escola, para que consigam inserir esse garoto que, na verdade, só quer fazer parte ali dessa situação. Porque quando é um movimento involuntário das mãos, enfim, ele consegue dar uma disfarçada, mas quando emite um som, né, doutor, aí já não tem como, né? São sons mais variados, né? Pode ser grunhidos, ele arranha a garganta, e a frequência, às vezes, quando ele fica estressado, ansioso por estar naquela situação, esses sons começam a ser cada vez mais evidentes, né? Mais frequentes. Tem uma cena nesse filme, é o primeiro da classe, né? Pode digitar lá, anota para assistir a hora que é muito emocionante, Tem uma cena onde o professor da escola, né, diante de ver tanto sofrimento dessa criança, ele chama, né? Isso não é spoiler, não, é uma cena. Ele chama essa criança lá num anfiteatro, enfim, e essa criança, ele faz uma pergunta, que está lá para ver. Ele pergunta assim: você faz isso porque você quer? Né? Não, professor. Por que você faz isso? Porque eu tenho uma doença, né? E aí as outras crianças entendem, né? E aí ele, que era do último da classe, começa a ser, começam a valorizar, compreender, conviver com isso, ele começa a ser o primeiro da classe. É um gostinho para você assistir, viu? Eu não contei o filme, o final é emocionante. O final é emocionante, viu? Doutor, então, tem um fator genético também, doutor? Fator genético. O diretor falou que eu contei tudo, aqui não contei, não. O fator genético é um dos principais fatores aí que contribuem para esse quadro, né? Então, você vê que a criança desenvolve, né, esses tiques já a partir dos 4, 6 anos de idade, não tem muita tempo de evolução para que essa criança sofra esses traumas. Então, é um fator mesmo neurológico, desencadeado por uma base genética. O senhor falou assim que com o passar do tempo tende a desaparecer, diminuir, desaparecer. Pode não desaparecer, doutor? Porque a gente vê situações de adultos que também até ainda hoje têm algum, né, desses tiques aí, doutor. Pode não desaparecer, né? E aí também, como ele não desaparece, o tratamento não é um tratamento fácil, né? Então ele persiste, às vezes diminui um pouco, né? Mas quadros mais complexos, onde existem, digamos, coprolalia. O que é coprolalia? De falar palavras obscenas, palavrões, entendeu? Isso vem a prejudicar muito a formação acadêmica, profissional, social dessa pessoa. Porque a palavra sai sem ele querer, ele não faz isso, ele não tem uma autocensura, ela sai porque sai, doutor. Sim. Né? Claro, ele ouviu, registrou, memorizou, ficou lá dentro, etc. E no momento menos esperado, qualquer sai. Existem um outro filme chamado também Toque, e ele demonstra, até um dos pacientes, né, que... É outro filme? É outro filme, que passa... esse eu não assisti, então eu não posso dizer nada. Que passa nesse filme, é um paciente com síndrome de Tourette, e ele fala, né, de repente ele
xinga sem querer Entendi. as pessoas em volta dele, né? E é um espasmo vocal. Claro, porque o xingar vem aí o controle, a censura, a repreensão, o chamar a atenção. E isso, às vezes, é constrangedor, né? Para quem ouve, é constrangedor para quem diz, porque a qualquer momento vai dizer de novo, né, doutor? Ou tem um período assim, ou pode ser meio que repetido a cada 10 minutos, cada 5 minutos, a cada 1 minuto, doutor? Vem. Não tem. Não tem. A pessoa está ali numa situação ímpar, de repente, e aquilo Um fator sai. emocional, a pessoa está ali, ela está nervosa, ela está irritada, ela está sofrendo bullying, preconceito, ela está sofrendo tudo isso aqui, ela Piora pode, o quadro. Piora, doutor, Piora o porque quadro. aí ela também Quando a pessoa está pressionada, está tendo esse sofrimento, piora esse quadro desse paciente. Doutor né? Castro, a gente está recebendo visita lá, vamos mostrar para quem está... Eu quero que vocês façam assim, olha lá, vamos mostrar para quem está em casa lá. Isso, continue fazendo assim, bonito, quando a gente recebe os nossos visitantes aí, assim. É tão bonito, as pessoas estão visitando aqui o santuário, a casa da mãe, rezando, participando de novena, de missa e visitando a gente aqui também. É tão bonito, então a gente registra com muito carinho, viu? Então, doutor, quer dizer que um fator emocional, um estresse, uma carga de estresse, essa criança pode ficar mais agitada ainda e a coisa acelera. Né? E piora, né? A frequência dos tiques ficam pior. E é importante saber que ela não faz só isso, né? Tem o espasmo, tem o tique, não, ela sofre. Toda vez que ela desencadeia esse quadro, esse tique, ela sofre. É ao contrário, né? Diferente de outros tiques motores. Então, por exemplo, a gente pega um paciente num quadro de autismo, entendeu? Onde ele balança. Claro. Aquilo Mas já é um autismo. Já é algo mais... Pode vir associado ou não? Autismo e síndrome pode... Não, porque o quadro de mal, síndrome de Tourette, ele não compromete a questão intelectual, né? Então, o próprio tique é o problema que vai minando, comprometendo a pessoa frente a uma questão social. Mas ela, por exemplo, né, como mesmo demonstra no filme, né, ela não compromete a questão intelectual do paciente. No caso, quando é palavra, doutor, assim, é mais complicado de você ter o controle, né, a frequência. Mas quando é movimento involuntário, a mão está mexendo, está isso e aquilo, mexendo o olho, a gente sabe assim que tem, por exemplo, eu vou colocar uma situação. Por exemplo, você tem situação no teu rosto, usa a toxina botulínica, porque ela ajuda a inibir a musculatura, etc. Então, dá mais firmeza. Pode também ou não? Alguns tratamentos, né, de pacientes refratários ao tratamento, não tratamento de forma fácil de controle, fazem essa aplicação de toxina botulínica, né, justamente para que a musculatura deixe de ser ativada. Entendi. E aquele... Não é que o tique ainda está ali, mas a musculatura não está respondendo a esse impulso nervoso, né? Isso pode ser usado. E tem que deixar claro que é involuntário, não é que assim, a criança já está, né, sabendo o que vai acontecer, então ela coloca a mãozinha na boca ou isso, aquilo, ela esconde a mãozinha no caso de um tique. Ela não tem ideia, ela não tem controle, doutor, tem que ficar bem claro isso. É como se fosse, como se fosse uma vontade muito grande, como se fosse uma coceira no olho, por exemplo, no nariz. Ela vai controlando aquilo, mas ela solta. Ok. Então, então ela sabe que está vindo. Sabe que está vindo, entendeu? De repente vem, sem ela, entendeu? Mas existem, né, alguns tratamentos, né, a gente vai falar mais para frente, que conseguem trabalhar para que essa vontade seja suprimida por outros movimentos, por outras situações um pouco mais sociáveis, digamos assim. Entendi. Né? E é uma situação que tem que ficar também muito presente na família, porque às vezes, doutor, eu já ouvi relatos, eu estava estudando sobre esse tema aqui, ouvi relatos assim de crianças que sofrem até agressão, ou seja, quando está lá, diz um palavrão, diz uma frase, diz uma situação, assim, recebe um tapa na cabeça, recebe uma agressão. Ou seja, falta de conhecimento, não está ajudando em nada, né, doutor? Não está ajudando, a criança não entende muitas vezes porque esse impulso vem, né, e a criança não consegue conter a priori, ainda mais quando é nova, que não tem consciência
né, de como fazer esse controle. Né? É por isso que existem programas, e eu agradeço o doutor que está aqui, para a gente falar sobre isso, porque é uma questão que não depende da pessoa, é uma síndrome, é algo que está lá, né? Tem um fator hereditário, a pessoa não pediu para nascer assim, não pediu para estar assim. E não é, minha gente, não é que eu estou aqui, estou com a fichinha do Saúde e Fé, não é que a pessoa vai ir para a escola, a pessoa vai visitar a tia, vai visitar uma festa, vai visitar a igreja, etc. E vai estar com uma plaquinha na mão, olha, eu tenho sintoma, eu tenho tique, eu vou, qualquer momento eu vou dizer... Não é, a pessoa não, também não, isso não é vida, né, doutor? Sim. Então, acima de tudo, é que as pessoas têm que ter o respeito pelo semelhante, respeito por uma criança, ela não está fazendo isso porque quer. Isso é importante, doutor. Né? É muito importante, né? Conscientização da família, conscientização da escola, né? Do ambiente, para que saibam lidar com esse tipo de situação, né? E principalmente tentar inserir essa pessoa, reinserir essa criança dentro do meio. Né? E lembrar, doutor, que é um grande. tempo limitado, ou seja, com o passar dos anos, isso vai diminuindo, vai até desaparecer. Né? Há um ditado que diz assim, ó, o que hoje é tragédia, amanhã é comédia, né? Ou seja, amanhã depois essa criança aí vai até rir dessa situação porque já superou. Então, mas o durante deve ser uma fase de muito sofrimento. Né? E procurar ajuda especializada, né, para tentar amenizar esses sintomas, amenizar essa situação é muito válido. Porque na escola, doutora, todos os alunos, os coleguinhas estão lá brincando, pulando na hora do recreio e essa pessoa está lá isolada, sozinha, porque... Sofre bullying. Sofre bullying. Sofre bullying. Na verdade, então, o que traz o incômodo a ela é o incômodo que ela cria nas outras pessoas e o bullying que ela recebe de volta. Né? Esse é o grande mal da situação. Recapitulando, então, síndrome de Tourette significa? É um distúrbio, né, neuropsiquiátrico, onde a pessoa ela vai fazer alguns tiques, né, tanto os motores quanto os verbais, de forma simples ou até formas complexas. As formas que hoje a medicina, né, oferece, quais são, doutor, as formas assim? É um tratamento só psiquiátrico, doutor? Existe um tratamento medicamentoso, né, realizado aí com antipsicóticos. É um quadro ainda que está sendo investigado, né, porque mesmo os tratamentos, eles não são 100% de eficácia, né, envolvem dopamina, né, que é, por exemplo, a monoamina, que a gente sabe que altera os distúrbios de movimentos. Ela está inclusive relacionada aí com o quadro dos tiques, com o quadro de Parkinson, né? Então a gente sabe que o sistema dopaminérgico está envolvido, então existem medicações onde bloqueiam essa dopamina, tentando restringir esses tiques, né? Isso deixa alguma dependência? O medicamento deixa alguma dependência? Não. Esse é o tipo de medicamento que não causa dependência. Né? Considera que o tempo também é limitado, doutor. Até quando vai assim, mais ou menos, doutor? O tempo, exemplo, assim, a gente sabe que na fase adulta desaparece, mas a falta adulta, depois dos 40, não. Ele depende de como vai reagir, né? Uma vez que é feito o tratamento, reduz a medicação e aí, de repente, se a pessoa, né, se o paciente ainda não remitiu esses sintomas, volta o tratamento. Existem algumas terapias também onde tentam reprogramar esse tique. Uma vez que a pessoa sente que vai vir, que está chegando, né, que vai desencadear o tique, né, ela faz uma outra ação que seja, digamos, um pouco menos perturbadora. O importante é não interromper o tratamento, né, doutor? Isso é importante, não interromper. Exato. Começou, vai até o final, monitorando. O médico vai diminuir a dosagem, mas é importante monitorar. Né? Perfeito. Qualquer tratamento psicoterápico ou na medicina em geral, enquanto não receber alta, o ideal é que se mantenha até o final do tratamento, tá? Isso para qualquer tratamento médico ou psicoterápico, a fim de você manter que aquilo vai estar, aquele sofrimento, aquela doença, aquele transtorno vai estar sanado. Caso contrário, o interrompimento pode ser que aquilo volte pior. Né? Doutor, algumas perguntas estão chegando aqui em nosso programa, a gente faz questão de encaminhá-la ao senhor. A Ana Júlia Rodrigues, de Salvador, Bahia. Bom dia, Ana Júlia! Ana Júlia com 2 N's, viu, Frei? Ana Júlia com 2 N's. Frei, gostaria de saber se com o tempo a síndrome pode diminuir naturalmente. Né? Boa notícia, Ana Júlia. Ana Júlia, bom dia, Ana Júlia. Como nós falamos, com o tempo, mais da metade a 2/3 dos pacientes regridem
os tiques entram em remissão, ou seja, não desaparecem, né? Então isso tende a diminuir sim, naturalmente. Tá? O nosso amigo William Figueiredo, de Fortaleza, no Ceará. Bom dia, William, Deus te abençoe, que bom que você está conosco, William. A síndrome de Tourette tem cura? O tratamento é longo? Pergunta o nosso amigo William. Recapitulando as perguntas aí, doutor. Caro William, bom dia. Como nós dissemos, a doença, né, o transtorno, ele tem um curso de remissão ao longo do tempo, quando entra na adolescência até a idade adulta, a idade em jovem adulta, tá? Só que assim, um terço do quadro pode ainda se persistir e aí o quadro não tem cura, necessário fazer o tratamento, o acompanhamento adequado para que haja uma remissão, uma alteração desses tiques para que seja um pouco mais sociável, incomode menos o paciente, quem está à volta dele. Vamos lá para Lorena, São Paulo, entrarmos na casa do seu Domingos Costa. Domingos Costa, bom dia, meu querido, Deus abençoe. Bom dia, Frei Doutor. Como diferenciar apenas tiques motores de síndrome de Tourette? Né? Tem os tiques normais e a síndrome, doutor. Domingos, bom dia. Domingos, é difícil, tá fazendo essa diferenciação. A questão é que os tiques motores, elas em geral não causam sofrimento ao paciente. Já a síndrome de Tourette, os tiques, eles são expressivos, tá? E vão causar esse sofrimento no paciente. Então, essas vocalizações, esses sons, o som. Existem, para ter ideia, o quadro chega a ser tão complexo, onde a pessoa ela começa a repetir a palavra do que a outra pessoa falou. Então, você fala bom dia e ela fala dia, dia, dia. Uau, um eco. Um eco. A gente chama de ecolalia. Ou então de palilalia, onde a pessoa, vou fazer churrasco, churrasco, churrasco. Ela mesma repete isso, né? Também é um tique motor que ela desenvolve. Olha, né? Só. Então, é um tique mais complexo e causa um grande sofrimento. E lembrando sempre, a pessoa não faz isso porque quer. Gente, não faz isso, não está gostando de ninguém, não está rindo de ninguém, não está pegando no pé de ninguém, não está. Né? Ela faz isso porque é uma síndrome. A Celiane Lima de Aparecida, olha aqui do ladinho a Celiane. Bom dia, Celiane, Deus te abençoe, que bom que você está aqui conosco, aqui em Aparecida, acompanhando o programa, viu? A síndrome de Tourette atinge a parte intelectual de quem possui, doutor? Celiane, bom dia. Não, em geral não atrapalha, tá, a questão intelectual. Agora, se esse paciente for se isolando, for se prejudicando na sua formação escolar, acadêmica, com certeza o rendimento dela vai ser inferior, né, do que caso ela não tivesse o quadro. Por isso é importante o tratamento para que essa pessoa siga o curso da vida normal dela, né, e não simplesmente se isole, deixando de aprender, deixando de evoluir profissionalmente, inclusive. O nosso amigo Matheus Zanini, de Caçapava, São Paulo. Bom dia, Matheus. Que bom que você está acompanhando aí em Caçapava o nosso Saúde e Fé. Síndrome de Tourette impede o portador de dirigir e praticar atividades do dia a dia? Depende se for menor de idade, né, doutor? Matheus, bom dia. Matheus, depende, caso a caso, tá? Essa questão de dirigir, ela tem que ser avaliada aí pessoalmente, tá? Pessoa a pessoa, e depende do tique. Então, de repente, é um tique simples, né? De piscar um olho, de repuxar, franzir a testa. Isso não vai estar tirando a atenção do paciente, isso não vai estar prejudicando ela de dirigir ou mesmo fazer as funções do dia a dia. Agora, em caso de um tique complexo, onde a pessoa de repente pode vir até se contorcer, né? E isso pode sim prejudicar ela de dirigir e pode, né, gerando um acidente. Então, em casos que a pessoa realmente não vai poder fazer essa direção. Agora, as atividades do dia a dia, isso varia, né? De quais são as atividades da vida diária que a gente fala, de se trocar, comer, se cuidar, preparar uma alimentação, se locomover. Em geral, isso não é prejudicado. Eu estava vendo uma matéria, doutor, de um grande piloto, campeão brasileiro, inclusive, assim, numa categoria, que na fase adulta ele tinha, ou seja, mesmo assim ele se superou com o apoio da família, dos amigos, enfim, do tratamento, mesmo tendo, né, a síndrome de Tourette, ele conseguia foi 3 vezes campeão brasileiro, inclusive, assim, né? Ou seja, é uma superação, ou seja, não limita, né? Não limita. Só em casos muito complexos. Caso ao contrário, não é algo que vai tirar a pessoa, né,
a liberdade de estar dirigindo, né? Uma vez também estava vendo um testemunho de uma pessoa com síndrome de Tourette. Ele tinha um tique de levantar a mão, involuntário, enfim. Então, também, ele disse, olha, é importante se tem... por exemplo, ele dizendo assim, eu não posso ter uma faca na minha mão, um canivete na minha mão, porque no movimento involuntário eu posso me machucar. Então, também tem que saber, né, a intensidade do órgão que está sendo afetado, né, doutor? Sim, e é caso a caso, né? Caso a caso vai ser necessária aquela adaptação, o tratamento, o nível de tratamento que vai ter que ser realizado, né? Tem que lembrar, assim, que não afeta a parte cognitiva, não afeta a parte intelectual, não é que a pessoa fica atos falhos, não, é uma parte motora, é uma parte involuntária. Então, a pessoa pode ter uma vida normal, se conhecendo, né, e tratando também, né, doutor? Com certeza, né? Então, é a personalização do tratamento, é a personalização de quais restrições que deverão ser, né, impostas, inclusive, pela própria pessoa, porque ela tem consciência do ato, ela tem consciência que aquele movimento pode vir a machucar, né? Então, por exemplo, vou fazer a barba, né? Que tem um tique motor, vai fazer a barba, ela vai acabar se cortando. Claro. Isso não impede ela de ter uma vida normal, né? Só que neste ponto ela vai precisar de auxílio. Vai no barbeiro, o pai, a mãe, a esposa, né? Pode fazer, um amigo, enfim, é importante. Gente, tivemos hoje o prazer de trazer para você mais um assunto, síndrome de Tourette, né? Então, lembrando que são movimentos que a pessoa, que não depende da pessoa, ela não faz isso porque quer ou, enfim, não é capricho e muito menos provocação. Isso é uma fase, né, genética, etc. Tem tratamento, tem que levar a sério o tratamento e, acima de tudo, lá na frente tende a desaparecer.